celular tocou. No visor, o nome do meu único filho apareceu, fazendo meu coração acelerar de alegria. Júlio está ligando para confirmar o horário, pensei, enquanto secava as mãos no avental bordado. Mal sabia eu que aquelas palavras atravessariam meu peito como estilhaços de vidro. Mãe, não vou passar o Natal na sua casa. A voz dele soava distante, quase mecânica. Patrícia não quer ir. Vamos para a casa da minha sogra. A comida é mais gostosa. Fiquei em silêncio, com o telefone grudado na orelha, observando através da janela os flocos de neve que começavam a cair em Petrópolis. O céu, antes claro, escureceu de repente, como se a natureza captasse a tempestade que se formava dentro do meu peito. 3 dias. Foram 3 dias inteiros preparando aquela ceia. Minhas mãos, já marcadas pelo tempo, cortaram, temperaram, assaram. Meus joelhos, doloridos pela idade, suportaram horas diante do fogão. Tudo para que este Natal fosse especial. A mesa da sala de jantar estava impecável. Usava a toalha de renda portuguesa que minha mãe me deixou, peça rara que só saía do baú em ocasiões especiais. Os talheres de prata que pertenceram à minha avó reluziam sob as luzes do lustre de cristal. O aparelho de porcelana, aquele que comprei na minha única viagem à Europa, compunha um cenário digno de revista. Mãe, você está aí? A voz de Júlio me trouxe de volta à realidade. Estou sim, filho. Tentei disfarçar o tremor na minha voz. É só que eu preparei tudo. O peru, aquele que você gosta com o molho de laranja. Fiz até aquele arroz com amêndoas que era o preferido do seu pai. Patrícia já decidiu, mãe. Você sabe como ela é. Fica para a próxima, tá? A próxima. Sempre ficava para a próxima. Desde que Júlio se casou com Patrícia Cavalcante 5 anos atrás, nossa relação mudou drasticamente. As visitas de domingo, que eram sagradas, tornaram-se raras. Os telefonemas, cada vez mais curtos. Meu neto Mateus, um doce de menino de 10 anos, crescia sem conhecer direito a avó. Desligamos. Fiquei ali, parada na cozinha que cheirava a canela e cravo, envolta em memórias que agora pareciam pertencer a outra vida. Lembrei-me de quando Júlio era pequeno, como seus olhinhos brilhavam na noite de Natal enquanto abria os presentes. Como ele devorava a rabanada ainda quente, lambuzando o rosto inteiro de açúcar e canela. Como dormia no sofá após a ceia, exausto de tanta alegria. Caminhei lentamente até a sala de jantar, observando os detalhes do ambiente que preparei com tanto esmero. As velas vermelhas no centro da mesa, ainda apagadas, esperando um momento especial que não viria. Os guardanapos dobrados em forma de leque. As taças de cristal que ganhei no meu casamento, há quase 50 anos. Na árvore de Natal, os enfeites que colecionei ao longo da vida contavam histórias silenciosas. A estrela dourada no topo foi comprada no primeiro Natal de Júlio. O anjinho de porcelana veio da loja de antiguidades que frequentava com meu falecido marido, Cláudio. Cada bola colorida, cada fita, cada luz piscando tinha um significado, uma memória. Sentei-me na poltrona de veludo vermelho, aquela que ficava virada para a janela, de onde se podia ver a cidade iluminada lá embaixo. Petrópolis é particularmente bela na época natalina, com suas casas históricas decoradas e as luzes refletindo na neblina característica da região serrana. Por um momento, deixei as lágrimas caírem livremente. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de indignação. Quantos natais passei sozinha desde que Cláudio partiu? 7 longos natais. Nos primeiros, Júlio ainda vinha, ainda se importava. Depois, as desculpas começaram. Estou cansado, mãe. Temos um compromisso, mãe. Patrícia não está se sentindo bem, mãe. Minha amiga Zulmira sempre dizia: Amélia, você precisa impor respeito. Esse menino está te tratando como capacho. Mas como impor respeito a um filho de 42 anos? Como dizer a ele que sua mãe, aquela que o carregou no ventre, merecia mais consideração? Levantei-me, determinada a não me afogar naquele mar de autocomiseração. Fui até o escritório, aquele cantinho da casa que mantive intacto após a morte de Cláudio. A escrivaninha de mogno, impecavelmente organizada, guardava os documentos importantes da minha vida. Ali estavam os registros das minhas conquistas profissionais,
das propriedades adquiridas ao longo dos anos, dos investimentos feitos com sabedoria. Júlio sabia pouco sobre minha vida financeira. Como ex-diretora de um grande banco, aprendi a ser discreta e cautelosa com meu patrimônio. Ele imaginava que eu vivia apenas da modesta aposentadoria, complementada por alguma reserva deixada pelo pai. Mal sabia que, além da casa em Petrópolis, eu possuía 3 terrenos no litoral fluminense, ações em empresas sólidas e uma carteira de investimentos considerável. Peguei o telefone e disquei o número de Gilberto Macedo, meu advogado há décadas e amigo confiável. A secretária eletrônica atendeu. Era véspera de Natal, afinal. Deixei um recado sucinto. Gilberto, é Amélia. Precisamos conversar com urgência depois do feriado. Tenho decisões importantes a tomar. Desliguei sentindo uma estranha calma se apoderar de mim. A dor continuava lá, latejante, mas algo novo surgia. Uma resolução, uma força que eu não sabia que ainda possuía, adormecida sob camadas de complacência maternal. Voltei à sala. Olhei novamente para a mesa posta, para os pratos vazios que não receberiam comida alguma. Peguei o telefone mais uma vez e liguei para minha sobrinha Beatriz, que morava em Belo Horizonte. Ela atendeu no segundo toque, sua voz alegre encheu a linha. Tia Amélia, Feliz Natal! Estávamos justamente falando da senhora. Feliz Natal, querida! Estou ligando para saber se você gostaria de vir me visitar depois do Ano Novo. Tenho assuntos importantes para tratar com você. Claro, tia. O que aconteceu? A senhora está bem? Estou ótima, minha querida. Apenas tomando decisões que deveria ter tomado há muito tempo. Após desligar, olhei pela janela. A neve caía com mais intensidade agora, cobrindo o jardim com um manto branco e puro. Sorri, pensando que talvez fosse um sinal, um novo começo. Uma página em branco onde eu poderia escrever um capítulo diferente da minha história. Naquela noite, ao invés de me recolher ao quarto para chorar, vesti meu melhor vestido de veludo vermelho, coloquei o colar de pérolas que Cláudio me deu em nosso último aniversário de casamento e sentei-me à mesa, sozinha. Servi-me de vinho, cortei uma fatia do peru, coloquei um pouco de cada acompanhamento no prato. Feliz Natal, Amélia! Disse para mim mesma, erguendo a taça em um brinde solitário. Enquanto saboreava aquela refeição preparada com tanto amor, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que mudaria não apenas o meu futuro, mas também o de Júlio. Vocês conseguem imaginar o que uma mulher de 68 anos, aparentemente frágil, mas com décadas de experiência no mundo financeiro, é capaz de fazer quando decide mostrar seu verdadeiro valor? Aquela noite de Natal, depois do meu brinde solitário, permaneci acordada até tarde, contemplando o teto do quarto enquanto as memórias dançavam como sombras na parede. O telefonema de Júlio não saía da minha cabeça. A comida é mais gostosa. A frase ecoava, cada repetição mais dolorosa que a anterior. Não era apenas sobre a comida, eu sabia. Era sobre preferências, escolhas, e como, ao longo dos anos, eu havia me tornado a segunda opção na vida do meu próprio filho. Levantei-me antes do amanhecer no dia de Natal. O céu ainda estava escuro, pontilhado por estrelas que pareciam observar minha dor com indiferença cósmica. Preparei um café forte e sentei-me na varanda, envolta em um xale de lã, observando as primeiras luzes surgirem nas casas vizinhas. Famílias acordando para abrir presentes, compartilhar alegrias, celebrar o nascimento de uma esperança. E eu ali, sozinha com minhas reflexões. O telefone não tocou durante todo o dia. Nenhuma mensagem, nenhum Feliz Natal, mãe. O silêncio era ensurdecedor. Peguei o álbum de fotografias que guardava na estante da sala. As páginas amareladas pelo tempo contavam a história da nossa família. Cláudio, Júlio e eu. Havia uma foto particularmente tocante. Júlio, aos 7 anos, sentado no meu colo enquanto eu lia uma história para ele. Seus olhinhos brilhavam de admiração. Quando foi que aquele olhar mudou? Em que momento o amor incondicional deu lugar à conveniência? Fechei o álbum e caminhei até a janela. Algumas crianças brincavam na neve que havia caído durante a noite, seus risos ecoando pela rua deserta. Senti uma pontada no peito ao pensar em Mateus, meu neto.
Quantos natais ele passaria sem conhecer as histórias da família do pai? Sem saber das tradições que carregávamos há gerações? O telefone tocou, fazendo meu coração saltar. Corri para atendê-lo, uma chama de esperança acendendo-se em meu peito. Era Zulmira. Feliz Natal, minha querida! Como está passando o dia? Hesitei. Poderia mentir, dizer que estava tudo bem, que Júlio havia ligado mais cedo. Mas a quem estaria enganando? Sozinha, Zulmira. Júlio decidiu passar o Natal na casa dos sogros. O suspiro do outro lado da linha revelava que minha amiga não estava surpresa. Amélia, você sabe que pode vir para cá. A mesa está posta. Temos comida para um batalhão. Obrigada, mas prefiro ficar em casa hoje. Preciso pensar, colocar as ideias em ordem. Após desligarmos, senti um vazio que nem mesmo a amizade de Zulmira conseguiria preencher. Era um abismo escavado por anos de pequenas decepções, de expectativas frustradas, de telefonemas não atendidos e visitas canceladas de última hora. Um abismo que só se aprofundou quando Patrícia entrou na vida de Júlio. Lembro-me claramente do dia em que a conheci. Era um domingo de outono. As folhas amareladas caíam lentamente no jardim. Júlio chegou radiante, segurando a mão daquela mulher elegante e de sorriso calculado. Mãe, esta é Patrícia Cavalcante. Seus olhos a admiravam como se ela fosse uma deusa descida à terra. Eu a recebi com um abraço caloroso, genuinamente feliz pela alegria do meu filho. Ela retribuiu com um abraço rígido e palavras ensaiadas. Durante o almoço, percebi como Patrícia observava a casa com olhos avaliativos, como se estivesse calculando seu valor. Perguntou sobre minha modesta aposentadoria, questionou por que eu mantinha uma casa tão grande, sendo apenas uma senhora idosa. O comentário feriu, mas sorri e respondi que cada canto daquele lugar guardava memórias preciosas. As visitas foram se tornando mais raras depois disso. Primeiro, os almoços de domingo passaram a ser quinzenais. Depois, mensais. Logo, só nos víamos em datas comemorativas. E agora, nem mesmo no Natal. A transformação foi sutil, tão gradual que quase não percebi o afastamento sistemático. Uma vez, ouvi Patrícia dizer ao telefone, pensando que eu estava no jardim: "Não podemos vir hoje. Invente uma desculpa qualquer. Diga que estou com dor de cabeça." Fiquei parada no corredor, o coração apertado, incapaz de confrontar a situação. Talvez por medo de perder completamente o contato com meu filho. Talvez por uma ingenuidade que não condiz com meus 68 anos de vida. Naquela tarde de Natal, enquanto as horas se arrastavam, decidi caminhar pelo jardim coberto de neve. O ar frio queimava meus pulmões, mas era uma sensação bem-vinda, algo real, tangível. Diferente da dor emocional que me consumia por dentro. Parei diante do carvalho centenário que Cláudio havia plantado quando nos mudamos para esta casa. Suas raízes profundas haviam resistido a tempestades, secas e ao passar implacável das estações. "Como você se manteve firme todos esses anos, velho amigo?" murmurei, tocando sua casca rugosa. A resposta veio como um sussurro do vento entre os galhos. Força interior, determinação silenciosa, dignidade. Voltei para casa com as bochechas coradas pelo frio e uma clareza que não sentia há anos. Sentei-me à escrivaninha e comecei a escrever uma lista. No topo, em letras maiúsculas, propriedades e investimentos. Abaixo, detalhei cada terreno, cada aplicação financeira, cada ação que possuía. Era um patrimônio considerável, construído ao longo de décadas de trabalho árduo e decisões financeiras inteligentes. Na segunda página, escrevi: plano de ação. As palavras fluíam da caneta para o papel como se tivessem vida própria. Não era um plano de vingança mesquinha, mas de justiça, de reconhecimento, de valorização própria. O telefone tocou novamente. Era Beatriz, minha sobrinha querida. "Tia, liguei para desejar Feliz Natal e perguntar se a senhora está mesmo bem. Fiquei preocupada com seu telefonema. Estou melhor do que estive em anos, minha querida. Às vezes precisamos de um choque para despertar." "O Júlio não foi passar o Natal com a senhora, não é?" Minha sobrinha sempre foi perspicaz. Desde pequena conseguia ler nas entrelinhas, perceber o não dito.
Não, querida. Ele tinha compromissos mais importantes. Seguiu-se um silêncio carregado de compreensão mútua. Beatriz finalmente falou, sua voz suave, mas decidida. Tia Amélia, a senhora foi como uma segunda mãe para mim. Depois que mamãe faleceu, foi a senhora quem me guiou, me aconselhou, me ajudou a me tornar quem sou hoje. Não vou permitir que continuem tratando a senhora dessa forma. Suas palavras tocaram meu coração de uma maneira que não conseguiria explicar. Era como se um raio de sol atravessasse uma densa nuvem de tempestade, iluminando o caminho à frente. Obrigada, minha querida. Mas não se preocupe. Tenho um plano. Após desligar, voltei ao meu plano de ação. Acrescentei mais alguns detalhes. Ajustei outros. Quando terminei, o relógio marcava quase meia-noite. O dia de Natal estava acabando, levando consigo a dor da rejeição e trazendo a promessa de um novo amanhecer. Na manhã seguinte, acordei com uma energia renovada. Vesti-me com esmero, um conjunto de saia e blazer azul marinho que usava em reuniões importantes durante minha carreira no banco. Arrumei o cabelo, passei um batom discreto. Olhando no espelho, vi não apenas uma senhora de 68 anos, mas uma mulher que havia enfrentado e superado inúmeros desafios ao longo da vida. Saí de casa decidida a dar o primeiro passo do meu plano. O escritório de Gilberto ficava no centro de Petrópolis, em um prédio histórico de fachada imponente. Normalmente ele não atendia no período entre o Natal e o Ano Novo, mas eu sabia que ele estaria lá naquela manhã específica. Era uma tradição sua colocar a papelada em ordem antes que o ano terminasse. A secretária pareceu surpresa ao me ver, mas anunciou minha presença imediatamente. Gilberto me recebeu com um abraço afetuoso. Amélia, recebi seu recado ontem. Confesso que fiquei preocupado. O que aconteceu? Sentei-me na poltrona de couro diante de sua mesa e contei tudo. O Natal solitário, o telefonema de Júlio, a frase sobre a comida da sogra. Falei sobre o afastamento gradual, sobre a influência de Patrícia, sobre o medo de perder completamente o contato com meu filho e meu neto. Gilberto me ouviu em silêncio, seus olhos experientes revelando uma compreensão profunda. Quando terminei, ele ajustou os óculos e falou com a seriedade característica. Amélia, conheço você há mais de 30 anos. Vi como construiu sua carreira com inteligência e ética, como criou seu filho com amor e dedicação. Sei também que seu patrimônio é muito maior do que Júlio imagina. O que exatamente você tem em mente? Coloquei minha lista sobre a mesa, apontando para o plano de ação. À medida que explicava cada ponto, os olhos de Gilberto se arregalavam ligeiramente. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira, um sorriso discreto nos lábios. É ousado, Amélia, mas perfeitamente legal. E, devo dizer, brilhante. Passamos as próximas horas discutindo detalhes, ajustando pontos específicos, definindo prazos. Quando saí do escritório, o sol do meio-dia iluminava as ruas de Petrópolis, fazendo a neve acumulada brilhar como milhares de diamantes. Senti uma leveza que não experimentava há anos, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Caminhei até a praça central, onde encontrei Antônio sentado em um banco, alimentando os pássaros. Meu vizinho sempre foi uma presença constante, discreta, mas reconfortante. Seus 70 anos carregavam uma sabedoria serena e um olhar que parecia ver além das aparências. Bom dia, Amélia. Não esperava vê-la por aqui hoje. Sentei-me ao seu lado, observando os pombos que se aglomeravam aos nossos pés em busca das migalhas de pão. Antônio, você acredita que às vezes precisamos de uma grande decepção para finalmente agir? Ele considerou a pergunta por um momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Sabe, Amélia, quando era jovem, trabalhei como engenheiro em grandes estruturas, pontes, principalmente. Aprendi que mesmo o aço mais resistente tem um ponto de ruptura. Quando submetido à pressão constante, eventualmente ele cede. Mas isso não significa fraqueza. É simplesmente a natureza respondendo às circunstâncias. Suas palavras reverberaram em mim de uma maneira profunda. Eu havia alcançado meu ponto de ruptura. E agora, como o aço transformado após a pressão, emergiria mais forte e determinada. Obrigada, Antônio.
Sua analogia é perfeita. Ele sorriu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez corar ligeiramente. Você é uma mulher extraordinária, Amélia. Sempre admirei sua força silenciosa. Voltei para casa com as palavras de Antônio ecoando em minha mente. Passei o restante do dia organizando documentos, fazendo ligações, preparando o terreno para o que viria a seguir. A noite caiu, trazendo consigo uma serenidade que contrastava com a turbulência emocional do dia anterior. Antes de dormir, peguei o telefone e liguei para Júlio. Ele atendeu no quarto toque, sua voz cautelosa. Mãe, está tudo bem? Perfeitamente bem, meu filho. Liguei para convidar você para um almoço aqui em casa no próximo domingo. Gostaria de resolver algumas questões pendentes. Houve um silêncio momentâneo, seguido por uma hesitação perceptível. Patrícia e eu tínhamos planos para domingo. É importante, Júlio. Não tomarei muito do seu tempo. Finalmente, ele concordou. Desligamos e deitei-me, olhando para o teto enquanto traçava mentalmente os próximos passos. O plano estava em movimento. Não havia mais volta. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente. Liguei para o diretor do projeto Viver Melhor, uma iniciativa local para idosos carentes. Marquei uma reunião com meu gerente de investimentos. Conversei longamente com Beatriz sobre suas aspirações futuras e seus planos para a pós-graduação que tanto desejava fazer. Cada peça do quebra-cabeça encontrava seu lugar com uma precisão quase matemática. Eu, que havia passado décadas analisando cenários financeiros e prevendo tendências econômicas, agora aplicava essas habilidades à minha própria vida. Na véspera do encontro com Júlio, recebi um telefonema inesperado. Era Sandra Prado, a cuidadora que vinha 3 vezes por semana para ajudar com a casa. Dona Amélia, encontrei algo estranho quando estava arrumando o quarto de hóspedes. Um tablet, parece ser de criança, estava caído atrás da cômoda. Meu coração acelerou. Deve ser do Matheus. Ele esteve aqui com Júlio há algumas semanas, quando vieram buscar aqueles livros antigos. Quer que eu guarde em algum lugar específico? Pode deixar sobre a mesa do escritório. Obrigada, Sandra. Após desligar, fiquei pensativa. Matheus havia deixado seu tablet. Seria um sinal? Uma oportunidade? Ou apenas um esquecimento infantil? Decidi esperar até a manhã seguinte para examinar o aparelho. O domingo amanheceu radiante. O céu de um azul intenso contrastava com a neve que ainda cobria partes do jardim. Levantei-me cedo. Preparei a casa para as visitas que chegaria à mente ao meio-dia. O almoço seria simples, mas elegante. Salmão grelhado com ervas, arroz de açafrão, legumes salteados e, para a sobremesa, torta de maçã com canela, a preferida de Júlio desde a infância. Enquanto a casa se enchia dos aromas convidativos da comida sendo preparada, sentei-me no escritório e liguei o tablet de Matheus. A tela se iluminou instantaneamente. Não havia senha. Naveguei pelos aplicativos infantis, pelos jogos, pelas fotos de família. Nada relevante. Estava prestes a desligar o aparelho quando notei um ícone de gravador de voz. Abri o aplicativo e vi uma lista de gravações recentes. A mais longa, datada de 2 semanas atrás, tinha sido feita na casa de Regina Duarte, a mãe de Patrícia. Pressionei play, sem saber o que esperar. As vozes preencheram o escritório, cristalinas. Patrícia e sua mãe conversavam, sem saber que estavam sendo gravadas pelo tablet esquecido do pequeno Matheus. Não entendo por que ainda mantemos contato com aquela velha, dizia Patrícia, a voz carregada de desdém. O Júlio já está completamente sob nosso controle. Não precisamos mais fingir. Paciência, filha, respondia Regina. A velhota não vai durar para sempre. E quando ela for, quem você acha que vai herdar aquela casa maravilhosa em Petrópolis? Sem falar no que mais ela deve ter guardado. Diretora de banco, deve ter feito uma boa poupança. Elas riam, o som metálico ferindo meus ouvidos. A gravação continuava por vários minutos, detalhando planos para afastar Júlio cada vez mais de mim, mencionando como manipulavam suas decisões, como inventavam desculpas para cancelar visitas. Quando a gravação terminou, permaneci imóvel na cadeira, as mãos tremendo ligeiramente. Não era raiva o que sentia, surpreendentemente. Era uma espécie de alívio,
Uma confirmação de que minha intuição estava certa todo esse tempo. Uma validação do plano que havia meticulosamente elaborado. Copiei a gravação para meu computador e desliguei o tablet, colocando-o de volta sobre a mesa. O relógio marcava 11 horas. Em breve, os convidados começariam a chegar. Em breve, o plano que havia nascido na solidão de um Natal rejeitado começaria a se desenrolar. A campainha tocou, anunciando o início de uma nova fase na minha vida. Uma fase onde eu, Amélia Rodrigues, não seria mais uma vítima silenciosa, mas a arquiteta do meu próprio destino. Abri a porta com um sorriso calculado. Beatriz foi a primeira a chegar, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de preocupação e cumplicidade. Abraçamo-nos longamente, e ela sussurrou ao meu ouvido: "Estou aqui, tia, para o que for preciso." Mal tínhamos nos separado quando Zulmira chegou, trazendo consigo uma energia contagiante que sempre admirei nela. Apesar dos seus 71 anos, minha amiga se movia com a vitalidade de alguém décadas mais jovem. "Amélia, você está magnífica!" exclamou, analisando meu vestido azul petróleo que escolhi meticulosamente para a ocasião. "É o vestido da virada", respondi enigmaticamente. Antônio chegou em seguida, tímido como sempre, segurando um buquê de lírios brancos. Minhas flores favoritas. Como ele sabia disso? Nunca havíamos conversado sobre preferências florais. Percebi que havia muito mais observação e atenção nos seus olhares discretos do que eu imaginava. "São lindos, Antônio." "Obrigada." Seus olhos azuis encontraram os meus brevemente antes de se desviarem. "Combinam com você. Elegantes, mas sem ostentação." O elogio inesperado aqueceu meu rosto. Era estranho, aos 68 anos, sentir-me como uma adolescente diante do primeiro flerte. Convidei-o a entrar, apresentando-o a Beatriz, que ele ainda não conhecia. O último a chegar, antes de Júlio, foi Ricardo Mendes, diretor do projeto Viver Melhor. Um homem de meia idade com olhos gentis e um aperto de mão firme. Ele trazia uma pasta de documentos, exatamente como combinamos. "Está tudo preparado, dona Amélia", murmurou discretamente enquanto eu o guiava para a sala. "Os contratos estão prontos para assinatura." Agradeci com um aceno e ofereci bebidas aos meus convidados. A atmosfera era de expectativa contida. Todos, exceto Ricardo, sabiam parcialmente o que aconteceria naquele almoço. Compartilhei com cada um deles fragmentos do meu plano, mas apenas eu conhecia o quadro completo. A campainha soou pela 4ª vez. Respirei fundo, ajustei a postura e caminhei até a porta. Júlio estava lá, sozinho, o que me surpreendeu. Esperava que trouxesse Patrícia, ou pelo menos inventasse uma desculpa para sua ausência. "Mãe", disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. Notei seu perfume caro, o relógio de grife no pulso, sinais externos de uma prosperidade que, eu sabia, devia mais ao meu apoio financeiro silencioso do que à sua própria competência nos negócios. "Júlio, que bom que veio." Minha voz soou mais fria do que pretendia, mas ele não pareceu notar. "Venha, temos visitas." A expressão de surpresa no rosto dele ao entrar na sala e encontrar o pequeno grupo foi impagável. "Não sabia que seria um almoço com tantas pessoas", comentou, tentando manter o sorriso social. "São pessoas importantes para mim", respondi simplesmente, guiando-o até seu lugar à mesa. O almoço transcorreu com uma cordialidade estudada. Júlio, inicialmente tenso, relaxou gradualmente ao perceber que ninguém mencionava sua ausência no Natal ou qualquer outro assunto desconfortável. Conversamos sobre o clima, sobre livros recentes, sobre as últimas notícias da cidade. Uma conversa de superfície, como a fina camada de gelo que precede a queda em águas profundas. Quando trouxe a sobremesa, a torta de maçã que preparei sabendo ser sua favorita, percebi que era o momento. Meu coração acelerou, mas minhas mãos permaneceram firmes enquanto servia cada fatia cuidadosamente. "Júlio", comecei, mantendo a voz calma, "você deve estar se perguntando por que organizei este almoço." Ele engoliu um pedaço da torta assentindo. "Confesso que sim, mãe. Parece planejado." E foi. Coloquei meu garfo delicadamente sobre o prato. Nas últimas semanas tomei decisões importantes sobre meu futuro.
Decisões que afetarão várias pessoas, incluindo você. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos os olhares se voltaram para mim, expectantes. Mesmo aqueles que conheciam partes do plano, aguardavam ansiosos para ver como eu conduziria aquele momento delicado. Como todos sabem, trabalhei por décadas como diretora do Banco Meridional. O que poucos sabem é que, ao longo dos anos, construí um patrimônio considerável. Pausei, observando a expressão de Júlio. Havia uma centelha de interesse em seus olhos que confirmava minhas suspeitas. Propriedades, investimentos, ações. Administrei meu dinheiro com a mesma eficiência com que administrava o dos meus clientes. Mãe, nunca conversamos sobre isso, interrompeu Júlio, inclinando-se ligeiramente na minha direção. Sempre achei que vivia confortavelmente, mas não imaginava exatamente. Cortei-o suavemente. Nunca conversamos, e isso me leva ao ponto central do nosso encontro hoje. Fiz um sinal para Ricardo, que abriu sua pasta e distribuiu alguns documentos. Júlio recebeu o seu com evidente confusão. Este é o projeto de um novo centro de acolhimento para idosos abandonados aqui em Petrópolis. Expliquei, indicando as plantas arquitetônicas e o orçamento detalhado. Será construído em um dos meus terrenos no alto da cidade, com vista para o vale. Terá capacidade para atender 50 pessoas, oferecendo não apenas moradia, mas atividades terapêuticas, culturais e educacionais. Júlio franzia o senho enquanto examinava os números. Isso custará milhões, murmurou, mais para si mesmo do que para os presentes. Exatamente, 3.700.000 reais para ser precisa. Sorri, um sorriso sereno que não chegava aos olhos. E eu já transferi o valor integral para a Fundação Viver Melhor, além de doar o terreno avaliado em 2 milhões. O choque estampado no rosto dele era quase cômico. Seus olhos saltaram dos documentos para mim, depois para Ricardo, buscando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira elaborada. Mas, por quê? É muito dinheiro. É uma causa nobre, respondi calmamente. Sabia que mais de 70% dos idosos em instituições de longa permanência foram abandonados pelas próprias famílias? Pessoas que dedicaram suas vidas aos filhos, que sacrificaram sonhos, que abriram mão de realizações pessoais pela família e que, quando mais precisaram, foram deixadas de lado como objetos sem utilidade. Minha voz não traía emoção alguma, mas cada palavra carregava o peso da minha própria experiência. Vi Zulmira assentir discretamente, seus olhos marejados. Beatriz segurou minha mão sobre a mesa, um gesto silencioso de apoio. O centro se chamará Renascer, continuei, ignorando o desconforto visível de Júlio, porque acredito que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir o próprio valor. Isso é muito nobre, mãe, Júlio conseguiu dizer, recuperando parte da compostura. Mas não entendo por que me chamou para comunicar isso. Poderia ter me contado por telefone. Ah, mas isso é apenas o começo. Ah, fiz outro sinal, dessa vez para Beatriz, que retirou um envelope da bolsa e o entregou a mim. Este é o novo registro de propriedade da casa onde estamos. A partir de hoje, ela pertence oficialmente à minha sobrinha. A cor sumiu do rosto de Júlio. Ele olhava de mim para Beatriz, depois para a casa ao redor, como se visse o ambiente pela primeira vez. Você vendeu a casa? Nossa casa? Doei, corrigi gentilmente, para alguém que sempre demonstrou amor genuíno por mim. Alguém que, mesmo morando em outra cidade, nunca deixou de telefonar semanalmente, de visitar quando possível, de lembrar de datas importantes. Beatriz apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Tia, ainda não consigo acreditar. Você merece, minha querida. E não se preocupe, tenho usufruto vitalício. Continuarei vivendo aqui até meu último dia. Júlio parecia atordoado, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Mãe, isso é loucura. Essa casa tem história, memórias... Sim, interrompi, minha voz agora mais firme. Memórias de um tempo em que família significava mais do que conveniência. De um tempo em que o respeito pelos mais velhos não era opcional. Ele baixou os olhos,
um rubor de vergonha tingindo seu rosto. Mas ainda não havia terminado. O coup de grâce ainda estava por vir. Há mais uma coisa que preciso mostrar. Levantei-me e fui até o escritório, retornando com um laptop. Coloquei-o sobre a mesa, aberto, a tela negra refletindo o rosto tenso de Júlio. Isso foi encontrado no tablet de Mateus, que ele esqueceu aqui em sua última visita. Pressionei play. As vozes de Patrícia e Regina encheram a sala, cruéis em sua franqueza, devastadoras em suas intenções. A velhota não vai durar para sempre. Júlio já está completamente sob nosso controle. À medida que a gravação prosseguia, vi o rosto do meu filho transformar-se. Choque, descrença, dor, raiva. Uma sucessão de emoções tão intensas que quase senti pena. Quase. Quando o áudio terminou, o silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Zulmira e Antônio olhavam para seus pratos, constrangidos por testemunharem um momento tão íntimo e doloroso. Ricardo mantinha uma expressão profissional, embora seus olhos revelassem compaixão. Beatriz observava o primo com uma mistura de tristeza e indignação. Júlio cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo levemente. Quando finalmente falou, sua voz saiu embargada. Eu não sabia. Juro que não sabia que elas pensavam assim, que falavam assim de você, mas permitiu que me afastassem da sua vida. Respondi, sem acusação, apenas constatando um fato. Permitiu que minimizassem minha importância, que ridicularizassem meu amor por você. Ele não tinha resposta para isso. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, marcas visíveis de uma verdade dolorosa demais para ser negada. Júlio, continuei, suavizando a voz. Não fiz tudo isso para me vingar ou para te punir. Fiz para me valorizar, para mostrar, a você e a mim mesma, que mereço respeito. Respirei fundo, sentindo um peso imenso deixar meus ombros. As próximas palavras foram as mais difíceis, mas também as mais libertadoras. Criei um fundo educacional para Mateus. Está em nome dele, intocável até que complete 18 anos. Será suficiente para garantir seus estudos na melhor universidade que escolher, no Brasil ou no exterior. Porque, diferente do que aconteceu comigo, meu amor por ele não está condicionado à conveniência ou à proximidade. Júlio ergueu os olhos, vermelhos e inchados. E quanto a mim, também estou deserdado? A pergunta revelava tanto. Mesmo naquele momento de revelação, de confronto com suas próprias falhas, seu pensamento imediato era sobre herança, sobre o que perderia materialmente. Não, filho, você receberá sua parte, mas não como imaginava. Empurrei outro documento em sua direção. Este é um plano de previdência privada em seu nome. Os valores serão liberados mensalmente após meu falecimento, em parcelas calculadas para durar 20 anos. Nem mais, nem menos. Ele examinou o papel com incredulidade. Está me tratando como uma criança que não pode administrar o próprio dinheiro. Estou te tratando como um adulto que precisa aprender o valor do que recebe. Corrigi. E há uma condição adicional. Para receber cada parcela, você deverá completar 10 horas mensais de trabalho voluntário no Centro Renascer, ajudando aqueles que foram abandonados por suas famílias. Talvez você compreenda o verdadeiro significado do amor incondicional. O choque deu lugar à indignação em seu rosto. Isso é humilhante. Não, Júlio. Humilhante foi ouvir meu único filho dizer que preferia a comida da sogra no Natal que passei sozinha. Humilhante foi descobrir que sou vista como um estorvo, como uma fonte futura de herança, não como um ser humano digno de consideração e respeito. Minha voz finalmente falhou, traindo a emoção que tanto me esforcei para controlar. Zulmira colocou a mão em meu ombro, oferecendo apoio silencioso. Do outro lado da mesa, Antônio me observava com uma admiração que me pegou desprevenida. Júlio parecia diminuído, como se cada palavra minha o encolhesse um pouco mais na cadeira. Finalmente murmurou. Sinto muito. Realmente sinto. Nunca quis. Nunca percebi. Eu sei. Respondi. E era verdade. Em meio à dor da traição, ainda havia em mim a capacidade de compreender que meu filho, em sua fraqueza, tinha se deixado moldar pelas influências erradas.
E por isso estou te dando a chance de reconstruir, de reaprender, de crescer como pessoa. Levantei-me, sinalizando que aquela parte da conversa havia terminado. Agora, se me permitem, vou buscar o café. E depois, quem sabe, possamos falar sobre o futuro, sobre novos começos. Enquanto caminhava para a cozinha, senti uma leveza que não experimentava há anos. Não era felicidade, não ainda. A ferida era recente demais para isso. Era a sensação de libertação que vem quando finalmente reconhecemos nosso próprio valor, quando estabelecemos limites claros, quando nos recusamos a aceitar menos do que merecemos. Na cozinha, parei um momento para respirar. Através da janela, vi o jardim coberto de neve começando a derreter sob o sol de janeiro. Pequenas poças se formavam, refletindo o céu azul. Era assim que me sentia por dentro. O gelo do ressentimento derretendo lentamente, abrindo espaço para algo novo crescer. Senti uma presença atrás de mim. Era Antônio, segurando uma bandeja vazia. Pensei em ajudar com o café, disse ele, seu sorriso tímido iluminando os olhos azuis. Obrigada. Comecei a preparar a bandeja, colocando as xícaras de porcelana, a cafeteira, o açucareiro. Amélia, ele falou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. O que você fez hoje foi extraordinário, corajoso. Parei o que estava fazendo e olhei para ele. Verdadeiramente olhei. Os cabelos grisalhos bem cortados, as rugas ao redor dos olhos que falavam de risos e lágrimas, a postura reta de quem carrega a própria dignidade como um estandarte. Sabe, Antônio, passei a vida cuidando dos outros. De Cláudio, de Júlio, dos meus clientes no banco. Sempre coloquei as necessidades alheias acima das minhas. Hoje, pela primeira vez, escolhi a mim mesma. Ele assentiu, compreendendo. E isso faz de você não apenas uma mulher forte, Amélia, mas uma mulher sábia. Oi? Nossas mãos se encontraram brevemente sobre a bandeja. Um toque leve, quase acidental, mas que enviou um arrepio inesperado pelo meu braço. Sorri, sentindo-me subitamente jovem novamente. Vamos levar esse café? Ainda temos muito o que conversar lá dentro. Enquanto caminhávamos de volta para a sala de jantar, lado a lado, percebi que a decisão que tomara ia muito além de redistribuir meu patrimônio, ou de ensinar uma lição ao meu filho. Era sobre reclamar minha própria vida, sobre abrir espaço para novas possibilidades, novos afetos, novos sonhos. Na sala, Júlio permanecia sentado, os documentos espalhados à sua frente, o rosto uma máscara de contemplação dolorosa. Beatriz e Zulmira conversavam em voz baixa. Ricardo organizava sua pasta, preparando-se para partir. Coloquei a bandeja sobre a mesa e comecei a servir o café. A fumaça se erguia das xícaras em espirais delicadas, o aroma rico enchendo o ambiente. Era um momento ordinário após eventos extraordinários. E nisso residia sua beleza. Para novos começos, propus, erguendo minha xícara em um brinde. Um a um, eles se juntaram ao gesto. Até mesmo Júlio, após um momento de hesitação, ergueu sua xícara, seus olhos encontrando os meus com uma mistura complexa de arrependimento e respeito recém-descoberto. Para novos começos, repetiram em uníssono. E enquanto o café quente aquecia minhas mãos através da porcelana fina, soube com certeza absoluta que havia tomado a decisão certa. Não apenas por Júlio, não apenas pelos idosos que se beneficiariam do Centro Renascer, mas principalmente por mim mesma. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia uma estrada solitária se estendendo até o horizonte distante, mas um jardim de possibilidades esperando para florescer. 3 meses se passaram desde aquele almoço decisivo. A primavera chegou a Petrópolis, transformando o branco da neve em explosões de verde e flores coloridas. Meu jardim, sempre meu refúgio nos momentos difíceis, desabrochava em tons de roxo e amarelo. Os lírios e as tulipas que plantei no outono anterior revelavam finalmente sua beleza. Naquela manhã de sábado, acordei com o canto dos pássaros. O sol entrava pelas frestas da cortina, criando padrões dourados no chão de madeira. Permaneci na cama por alguns minutos, apreciando o luxo simples de não ter pressa, de poder respirar fundo e contemplar como minha vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. O café da manhã foi uma refeição solitária, mas não havia tristeza nisso.
Aprendi a valorizar minha própria companhia, a saborear o silêncio como parte essencial do meu bem-estar. Enquanto tomava meu chá de jasmim, folheava a correspondência que Sandra havia trazido no dia anterior. Entre as contas e folhetos publicitários, encontrei um envelope diferente. Papel de linho, meu nome escrito em caligrafia elegante. Abri-o com curiosidade. Era um convite para a inauguração oficial do Centro Renascer, marcada para o mês seguinte. Ricardo havia mencionado que as obras estavam quase concluídas, mas não esperava que tudo acontecesse tão rapidamente. Sorri, imaginando como seria ver aquele sonho materializado. Um lugar onde idosos abandonados encontrariam não apenas abrigo, mas dignidade, propósito, afeto. Um legado que permaneceria muito além da minha existência. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Beatriz. Tia Amélia? Liguei para avisar que chego na quinta-feira. Consegui uma semana inteira de folga na empresa. Que maravilha, querida! Seu quarto estará esperando por você. E... Tia, recebi um e-mail de Júlio ontem. Meu coração deu um salto. Desde o confronto, meu filho e eu mantínhamos uma distância respeitosa. Ele ligava ocasionalmente, conversas breves e formais, ainda processando tudo o que havia acontecido. O que ele queria? Perguntou se poderia vir me visitar durante minha estadia. Disse que tem assuntos importantes a tratar comigo e com a senhora. Ponderei por um momento. Parte de mim queria proteger aquela semana com Beatriz, mantê-la livre de qualquer tensão. Mas outra parte, talvez a mais sábia, entendia que reconciliações verdadeiras exigem tempo e espaço para acontecer. Diga a ele que será bem-vindo. Podemos jantar juntos na sexta-feira. Após desligar, fiquei contemplando aquela possibilidade. Júlio querendo nos visitar. Teria ele realmente refletido sobre suas ações? Ou seria apenas mais uma tentativa de garantir seu lugar na herança? O tempo revelaria suas verdadeiras intenções. Vesti-me com esmero, escolhendo um conjunto de calça e blazer em tons de verde musgo, que combinava perfeitamente com o broche de esmeraldas que Cláudio me dera em nosso 20º aniversário de casamento. Tinha um compromisso importante aquela manhã. A primeira reunião oficial do Conselho Diretor do Centro Renascer. Enquanto dirigia pelas ruas sinuosas de Petrópolis, observava como a cidade parecia diferente agora. Os mesmos casarões históricos, as mesmas praças arborizadas, mas meu olhar havia mudado. Não era mais uma senhora solitária em busca de migalhas de atenção familiar, mas uma mulher de propósito, dona de suas escolhas, arquiteta de sua própria felicidade. O terreno onde o centro estava sendo construído ficava no alto da cidade, com uma vista privilegiada do vale. Quando estacionei, fiquei impressionada com o progresso da obra. O que antes era apenas um projeto no papel, agora se erguia em estruturas concretas, paredes, janelas amplas que captavam a luz natural. Operários moviam-se em ritmo acelerado, dando os toques finais no que seria um oásis de acolhimento. Ricardo veio ao meu encontro, sorrindo largamente. Dona Amélia, que bom que chegou. Os outros membros do conselho já estão na sala provisória. Seguiu através da construção, notando os detalhes que saltavam aos olhos. A acessibilidade em cada corrimão e rampa, os jardins que começavam a tomar forma, os espaços comunitários pensados para fomentar convivência e atividades compartilhadas. A sala de reuniões improvisada era um container adaptado mais aconchegante. 4 pessoas aguardavam, levantando-se quando entrei. Além de Ricardo, conhecia apenas uma delas, doutora Luísa Pimentel, geriatra respeitada na cidade e amiga de longa data de Zulmira. Pessoal, esta é Dona Amélia Rodrigues, nossa principal benfeitora. Apresentou-me Ricardo. Cumprimentei cada um. Carlos Ferreira, assistente social especializado em terceira idade. Mariana Torres, psicóloga com vasta experiência em traumas de abandono. E Fernando Bastos, administrador que se ofereceu para gerenciar as finanças do Centro pro Bono. É uma honra conhecê-los, disse sinceramente. E mais honra ainda saber que profissionais tão qualificados dedicarão seu tempo e conhecimento a este projeto. A reunião transcorreu de forma produtiva. Discutimos cronogramas, processos de seleção dos primeiros residentes, programas terapêuticos, atividades culturais. A cada tópico abordado,
Sentia crescer em mim a certeza de que aquela era minha verdadeira vocação nos anos que me restavam. Não apenas doar dinheiro, mas envolver-me ativamente, colocar minha experiência de vida e profissional a serviço de algo maior que eu mesma. Dona Amélia, disse Mariana em determinado momento, gostaríamos de propor algo. Como a senhora tem formação financeira e experiência administrativa, seria valioso se pudesse ministrar workshops para nossos futuros residentes. Muitos idosos são vítimas de golpes financeiros ou simplesmente não sabem como administrar suas economias na terceira idade. A sugestão me pegou desprevenida. Nunca havia considerado compartilhar meus conhecimentos dessa forma, diretamente, em primeira pessoa. Eu não sei se seria uma boa professora, confessei. Sempre trabalhei nos bastidores, analisando números, não lidando com pessoas. Pelo contrário, interveio Ricardo. Sua história pessoal é inspiradora. Alguém que soube se impor, estabelecer limites saudáveis, reestruturar sua vida após desafios significativos. Isso vai além de conhecimento técnico, é sabedoria de vida. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Pela primeira vez, percebi que minha jornada recente, a dor da rejeição, a coragem de confrontar, a determinação de reconstruir, poderia servir como farol para outros que se sentiam à deriva no oceano do abandono familiar. Nesse caso, respondi, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e entusiasmo. Aceito o desafio, mas com uma condição. Quero começar os workshops antes mesmo da inauguração oficial. Podemos utilizar a biblioteca municipal temporariamente. Todos concordaram, entusiasmados. Ao final da reunião, saí dali com uma nova responsabilidade, um novo propósito. No caminho de volta para casa, não pude deixar de sorrir ao pensar na ironia. O dinheiro que Júlio esperava herdar um dia, agora, financiava não apenas um centro para idosos, mas também uma nova fase da minha vida. Naquela noite, recebi uma visita inesperada. Antônio tocou a campainha pouco depois das 7, trazendo consigo um livro antigo de poesias e uma garrafa de vinho tinto. Espero não estar incomodando, disse ele, parecendo subitamente inseguro. Encontrei este livro em uma feira de antiguidades e lembrei que você havia mencionado gostar de Fernando Pessoa. Convidei-o a entrar, genuinamente feliz com sua presença. Nas últimas semanas, nossas interações haviam se tornado mais frequentes. Caminhadas matinais pela praça, cafés ocasionais na padaria do bairro, conversas sobre livros e filmes. Uma amizade florescendo em terreno improvável. 2 corações cautelosos aprendendo, lentamente, a confiar novamente. Sentamo-nos na varanda, apreciando a vista noturna da cidade iluminada abaixo de nós. O vinho era excelente. Um Malbec argentino com notas de frutas vermelhas e um leve toque de carvalho. Como foi a reunião hoje? Perguntou ele, depois de ouvir-me ler alguns poemas do livro que trouxera. Contei-lhe sobre o centro, sobre os avanços da construção, sobre o convite para ministrar workshops. Antônio me ouvia com atenção genuína, seus olhos refletindo o brilho das estrelas que começavam a pontilhar o céu. Sabe, Amélia, disse ele após um momento de silêncio contemplativo. Quando minha esposa faleceu, há 8 anos, pensei que minha vida havia acabado, que tudo o que me restava eram dias vazios, um após o outro, até que finalmente me juntasse a ela. Surpreendi-me com a confissão inesperada. Antônio raramente falava de Elisa, a esposa que perdera para um câncer agressivo. O que mudou? Perguntei suavemente. Percebi que honrar sua memória significava viver plenamente, não apenas existir, que cada dia é uma dádiva, não importa a idade que tenhamos. Seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me fez corar. E então, conheci você, uma mulher que, aos 68 anos, decidiu reinventar-se completamente. Que inspiração poderia ser maior? Suas palavras aqueceram meu coração de uma maneira que não experimentava há décadas. Não era apenas um elogio superficial, era um reconhecimento profundo do meu valor, da minha coragem, da minha essência. Obrigada por ver isso em mim, respondi, minha voz mais baixa que o habitual. Às vezes, ainda me surpreendo com minha própria força. A noite avançou em conversas profundas e risos leves. Quando Antônio finalmente se despediu,
havia entre nós uma compreensão tácita, uma promessa não verbalizada de que aquilo era apenas o começo de algo significativo. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Preparei o primeiro workshop, selecionando temas essenciais sobre finanças na terceira idade, direitos previdenciários, como evitar golpes e fraudes. Sandra ajudou-me a organizar o material, imprimindo apostilas e criando apresentações visuais. Na quarta-feira, ministrei o primeiro encontro na biblioteca municipal. Para minha surpresa, a sala estava lotada. 28 idosos, muitos acompanhados por cuidadores ou familiares, ansiosos por conhecimento que lhes desse autonomia. Inicialmente nervosa, logo encontrei meu ritmo. Compartilhei não apenas conhecimentos técnicos, mas experiências pessoais, erros e acertos da minha própria jornada financeira. Vi rostos se iluminarem com compreensão, mãos trêmulas anotando informações cruciais, olhos brilhando com uma renovada sensação de empoderamento. Ao final, uma senhora de cerca de 75 anos aproximou-se, apoiando-se em uma bengala entalhada. "Dona Amélia", disse ela, "meu filho controla toda a minha aposentadoria. Diz que é para o meu bem, que não entendo de dinheiro. Mas depois do que a senhora explicou hoje, percebo que isso não está certo." Segurei suas mãos enrugadas entre as minhas. "E o que pretende fazer a respeito?" Um sorriso determinado surgiu em seu rosto marcado pelo tempo. "Vou ao banco amanhã mesmo. Quero meu próprio cartão. Quero aprender a usar o aplicativo no celular. Está na hora de retomar o controle da minha vida." Naquele momento, compreendi o verdadeiro alcance do que havia iniciado. Não era apenas sobre um centro de acolhimento, sobre workshops financeiros, sobre doações generosas. Era sobre restaurar a dignidade de pessoas que, como eu, haviam sido relegadas às margens por uma sociedade que valoriza juventude e produtividade acima da sabedoria e experiência. Na quinta-feira, busquei Beatriz na rodoviária. Minha sobrinha estava radiante. Havia sido promovida em seu trabalho em Belo Horizonte e aprovada para o mestrado em gestão cultural, que tanto desejava fazer. "E tudo graças a você, tia", disse ela enquanto seguíamos para casa. Sem a segurança de ter um lugar para morar em Petrópolis, jamais teria coragem de investir no mestrado. "Não me agradeça", respondi sinceramente. "Você sempre foi especial para mim, Beatriz. A única que nunca esqueceu meu aniversário, que telefonava regularmente sem que eu precisasse cobrar, que demonstrou interesse genuíno pela minha vida." Ela sorriu, apertando minha mão. "É porque aprendi com a melhor. Minha mãe sempre dizia que você era a irmã mais generosa, mais íntegra. Queria ser como você quando crescesse." Aquela noite foi de lembranças felizes. Reviramos álbuns antigos, rimos de histórias familiares, recordamos pessoas queridas que já haviam partido. Beatriz era a ponte entre meu passado e meu futuro. Alguém que conhecia minhas raízes, mas que também me incentivava a alçar novos voos. "Tia", disse ela enquanto saboreávamos um chá antes de dormir, "vi como o Antônio olha para você. Há algo acontecendo ali, não é?" Senti o rubor subir pelo meu pescoço até as bochechas. "Somos apenas bons amigos", respondi evasivamente. "Amigos que trocam olhares significativos e que coram quando estão perto um do outro?" Ri da observação perspicaz. "Estou velha demais para romances, Beatriz." "Bobagem!" Ela colocou a xícara na mesa com ênfase. "Idade é apenas um número. O coração não envelhece, apenas amadurece." Suas palavras ecoaram em minha mente durante a madrugada, enquanto contemplava o teto do quarto. Estaria realmente aberta a um novo amor? Depois de 7 anos de viuvez, depois de décadas compartilhando a vida com Cláudio? A resposta veio não como uma certeza absoluta, mas como uma possibilidade luminosa. Por que não? Na manhã seguinte, Beatriz e eu fomos visitar o Centro Renascer. Ela ficou maravilhada com a estrutura, com o cuidado em cada detalhe, com a visão humanizada que permeava todo o projeto. "É incrível, tia, um legado verdadeiro." Enquanto caminhávamos pelos jardins em fase final de plantio, avistei uma figura familiar. Júlio estava lá, conversando com Ricardo, apontando para algo na estrutura do prédio. Meu coração acelerou, a surpresa misturando-se à apreensão.
Beatriz, aquele é... Sim, é o Júlio. Ele me disse que viria, mas não esperava encontrá-lo aqui hoje. Antes que pudesse decidir como proceder, meu filho nos avistou. Hesitou por um momento. Então caminhou em nossa direção. Estava diferente, mais magro, com a barba por fazer, olheiras visíveis sob os olhos. Mãe, disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. Beatriz me contou que estariam aqui. Espero não estar interrompendo. De modo algum, respondi, tentando manter a voz neutra. Estava mostrando o centro à sua prima. É impressionante, ele comentou, olhando ao redor. Ricardo acabou de me dar um tour completo. O projeto é extraordinário. Havia sinceridade em sua voz, o que me pegou desprevenida. Esperava formalidade, talvez ressentimento velado, mas não esta aparente admiração genuína. Obrigada. Tem sido uma jornada gratificante. Um silêncio desconfortável instalou-se entre nós. Beatriz, percebendo a tensão, sugeriu contato. Que tal tomarmos um café? Vi uma cafeteria charmosa a 2 quarteirões daqui. 20 minutos depois, estávamos sentados em uma mesa de canto, xícaras fumegantes à nossa frente. Júlio parecia nervoso, remexendo a colher no café sem realmente bebê-lo. Mãe? Começou finalmente. Tenho pensado muito nos últimos meses. Sobre o que aconteceu, sobre minhas escolhas, sobre como permiti que me afastassem de você. Mantive-me em silêncio, esperando que continuasse. Patrícia e eu nos separamos. A revelação veio acompanhada de um suspiro pesado. Depois daquele almoço, depois de ouvir aquela gravação, nada foi o mesmo. Tentei perdoar, tentei entender, mas a confiança estava quebrada. Sinto muito, Júlio, disse sinceramente. Apesar de tudo, não desejava sofrimento para meu filho. Não sinta. Foi a melhor decisão que tomei em anos. Seus olhos encontraram os meus, mais claros e honestos do que os via há muito tempo. Estou vivendo em um apartamento pequeno no centro. Voltei a trabalhar com arquitetura de verdade, não apenas administrando imóveis da família de Patrícia. E estou fazendo as horas voluntárias no centro, mesmo antes da inauguração. Trocei um olhar surpreso com Beatriz, que sorria discretamente. Ricardo me disse que você tem ajudado com a supervisão técnica da obra. Comentei. Sim, descobri que tenho conhecimentos que podem ser úteis. E é reconfortante fazer parte de algo significativo, algo que vai além de status e dinheiro. Seu tom era diferente. A arrogância que havia marcado sua personalidade nos últimos anos dava lugar a uma humildade reflexiva. Seria possível que aquele confronto doloroso tivesse realmente provocado mudanças profundas? E Mateus? Perguntei, pensando no meu neto que tanto sentia falta. Estou com ele em fins de semana alternados. E ele pergunta por você. Gostaria de vê-la. Meu coração se aqueceu. Adoraria vê-lo também. Talvez pudesse trazê-lo na próxima semana? Júlio sorriu. O primeiro sorriso genuíno que dirigia a mim em muito tempo. Ele vai adorar. Sabe, mamãe, sei que não posso apagar o que aconteceu, as escolhas que fiz, as palavras que disse, mas espero, com o tempo, poder reconstruir o que destruí. Não pelo dinheiro, não pela herança, mas porque percebi quanto perdi ao deixar que manipulassem meus sentimentos por você. Lágrimas inesperadas embaçaram minha visão. Não eram lágrimas de tristeza ou mágoa, mas de um alívio profundo, quase espiritual, como se um nó que estivera apertado em meu peito por anos finalmente começasse a se desfazer. O tempo é um grande mestre, filho, respondi suavemente. E felizmente, ainda temos tempo. Naquele café modesto, entre xícaras de porcelana e o burburinho de conversas alheias, senti que estávamos, os três, tecendo os primeiros fios de uma nova tapeçaria familiar. Não perfeita, não sem cicatrizes das rupturas passadas, mas genuína em sua fragilidade e possibilidades. Ao nos despedirmos, Júlio me abraçou. Um abraço completo, não o gesto mecânico dos últimos anos. Sussurrou em meu ouvido. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Enquanto voltávamos para casa, Beatriz entrelaçou seu braço no meu. Isso foi inesperado. Sim, concordei, ainda processando o encontro. Mas talvez seja assim que a vida funcione.
Quando pensamos ter perdido algo para sempre, ela nos surpreende com possibilidades de renovação. E naquela tarde ensolarada de primavera, caminhando pelas ruas floridas de Petrópolis, compreendi que a emboscada que planejara meses atrás, aquele almoço confrontador, aquela exposição dolorosa de verdades, havia se transformado em uma emboscada de amor, um ato que, nascido da dor, abria agora caminho para a cura e reconstrução. O dia da inauguração do Centro Renascer amanheceu com um céu de azul impecável, como se a própria natureza quisesse celebrar aquele momento. Acordei antes do despertador tocar, envolvida por uma mistura de ansiedade e expectativa que me fez abandonar a cama às 5:30 da manhã, quando os primeiros raios de sol mal despontavam no horizonte. Preparei um café forte e levei a xícara para a varanda, onde me sentei para contemplar o jardim em seu esplendor primaveril. As azaleias que Cláudio plantara 20 anos atrás exibiam suas flores em tons intensos de rosa e roxo, criando um contraste vibrante com os lírios brancos que cresciam à sua volta. Sorri ao pensar no quanto meu falecido marido teria apreciado este momento. Ele sempre acreditou no poder das segundas chances. O vestido que escolhi para a cerimônia era novo, comprado especialmente para a ocasião. Um modelo em seda azul petróleo com corte clássico que favorecia minha silhueta sem parecer inadequado para uma senhora da minha idade. Complementei com o conjunto de pérolas que ganhei de meus pais quando completei 50 anos. Um lembrete silencioso de que minha história era composta de muitos capítulos, não apenas do abandono recente. Sandra chegou às 8, trazendo consigo um ramalhete de flores do campo que colhera em seu sítio na zona rural de Petrópolis. "Para dar sorte", disse ela, colocando as flores em um vaso de cristal. "A senhora merece cada minuto de felicidade deste dia." Seu comentário tocou-me profundamente. Sandra, que testemunhara tantos momentos de solidão e tristeza naquela casa, agora compartilhava genuinamente minha alegria. Ao longo dos anos, ela havia se tornado mais que uma funcionária. Era uma confidente, uma amiga discreta que conhecia os cantos escuros da minha alma sem nunca julgá-los. Obrigada, Sandra. Não apenas pelas flores, mas por estar ao meu lado durante todo este processo. Ela sorriu, seus olhos escuros brilhando com emoção contida. A senhora é uma inspiração para todas nós, Dona Amélia. Mostrou que nunca é tarde para se impor, para recomeçar. Às 9:30, Beatriz desceu as escadas. Minha sobrinha estava deslumbrante em um vestido coral que realçava seu tom de pele e os cabelos castanhos que mantinha na altura dos ombros. Havia decidido prolongar sua estadia em Petrópolis por mais uma semana, adiando seu retorno a Belo Horizonte para poder participar da inauguração. "Tia, a senhora está magnífica!" exclamou, girando ao meu redor para admirar meu traje completo. "Você também está linda, querida. Seu namorado não vai conseguir tirar os olhos de você quando o encontrarmos lá." Beatriz corara. Guilherme, seu companheiro há 3 anos, viria de Belo Horizonte especialmente para o evento. Era a primeira vez que o conheceria pessoalmente, embora já tivéssemos conversado por videochamada algumas vezes. A campainha soou, anunciando a chegada de Antônio. Quando abri a porta, fiquei momentaneamente sem palavras. Ele vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, com uma gravata de seda em tom cinza-pérola. Seus cabelos grisalhos estavam recém-cortados e o perfume que usava, uma fragrância amadeirada com notas de bergamota, preenchia delicadamente o espaço entre nós. "Você está esplêndida", disse ele, seus olhos percorrendo minha figura com uma admiração que me fez sentir décadas mais jovem. "Você também não está nada mal", respondi com um sorriso travesso, aceitando o buquê de orquídeas que ele me oferecia. Nos últimos meses, nossa amizade havia florescido em algo mais profundo. Nada foi declarado oficialmente. Não houve grandes gestos românticos ou promessas eternas. Apenas uma aproximação gradual, natural como o desabrochar de uma flor rara que exige paciência e cuidado. Jantares compartilhados, concertos na casa da princesa Isabel, longas caminhadas pelos jardins imperiais. E, há 2 semanas, um beijo tímido sob as estrelas, depois de uma noite de música clássica no Teatro Municipal. "Estão todos prontos?"
Perguntou Beatriz, pegando sua bolsa. O carro já está esperando. Optamos por contratar um motorista para a ocasião. Seria um dia emocionalmente intenso. E nenhum de nós queria se preocupar com estacionamento ou trânsito. O veículo, um sedã preto elegante, aguardava na entrada da casa, o motorista uniformizado mantendo a porta aberta para nós. Durante o trajeto, contemplei a cidade que havia sido meu lar por quase toda a vida adulta. Petrópolis, com suas construções históricas e ruas arborizadas, parecia mais vibrante, mais acolhedora. Ou talvez fosse eu quem a via com novos olhos, livres das sombras da amargura que por tanto tempo haviam turvado minha visão. Ao chegarmos ao Centro Renascer, fiquei impressionada com a transformação. O que meses antes era apenas uma obra em andamento, agora se revelava em toda sua magnitude. O edifício principal, de 3 andares, combinava a arquitetura moderna com elementos que remetiam às construções históricas da cidade imperial. Grandes janelas envidraçadas permitiam a entrada abundante de luz natural, e os jardins circundantes, embora recém-plantados, prometiam exuberância futura. Uma pequena multidão já se formava no espaço preparado para a cerimônia. Reconheci rostos familiares, moradores ilustres da cidade, representantes da prefeitura, jornalistas locais, profissionais que haviam trabalhado no projeto. E, para minha surpresa, muitos dos idosos que participaram dos workshops que ministrei nas semanas anteriores. Ricardo veio ao nosso encontro, impecável em seu terno cinza, uma pasta debaixo do braço. Dona Amélia, tudo está pronto. A imprensa local está presente. O prefeito chegou há 10 minutos. E os primeiros 20 residentes selecionados estão na sala de convivência, ansiosos para conhecê-la pessoalmente. Assenti, sentindo um frio na barriga que não experimentava desde os tempos em que precisava apresentar relatórios financeiros para a diretoria do banco. Antônio, percebendo meu nervosismo, colocou sua mão suavemente sobre a minha. Você vai brilhar, sussurrou. Este é o seu momento, Amélia. A concretização de algo extraordinário. Suas palavras infundiram-me coragem. Endireitei os ombros, ergui o queixo ligeiramente e caminhei em direção ao palco improvisado, onde Ricardo já iniciava as apresentações formais. E agora, com imensa honra, convido a idealizadora e principal benfeitora do Centro Renascer, Dona Amélia Rodrigues, para cortar a fita inaugural e dirigir algumas palavras aos presentes. Os aplausos ecoaram enquanto subia os poucos degraus até o palco. Do alto, pude ver mais claramente os rostos que compunham a plateia. E lá, na terceira fileira, avistei Júlio. Ao seu lado estava Mateus, meu neto, segurando um pequeno buquê de margaridas. O menino acenou entusiasticamente quando nossos olhares se cruzaram, e senti lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos. A tesoura cerimonial pesava em minhas mãos. Uma peça ornamentada, com as iniciais do centro gravadas no metal prateado. Com um movimento decidido, cortei a faixa vermelha que simbolicamente inaugurava aquele espaço de acolhimento e recomeço. Mais aplausos se seguiram, acompanhados de flashes fotográficos e exclamações de aprovação. Aproximei-me do microfone, sentindo o peso de todas as expectativas, de todas as histórias que se entrelaçavam naquele momento singular. Respirei fundo e comecei a falar, minha voz surpreendentemente firme. Há exatos 4 meses, passei a noite de Natal sozinha pela 7ª vez consecutiva desde que meu marido faleceu. Naquela noite, entre lágrimas de abandono e decepção, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Decidi que não seria mais definida pela ausência dos outros, mas pela minha própria presença no mundo. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Continuei. O Centro Renascer nasce daquela dor transformada em propósito, porque é isso que a vida nos ensina, se estivermos dispostos a aprender, que nossas feridas mais profundas podem se tornar fontes de cura para outros, que nossas cicatrizes são mapas que podem guiar aqueles que se sentem perdidos. Meus olhos percorreram a plateia, detendo-se momentaneamente em cada rosto que significava algo especial para mim. Beatriz, minha sobrinha filha, Antônio, que trouxera ternura de volta à minha existência, Zulmira, amiga fiel nos momentos mais sombrios, e Júlio, meu filho,
que através da dor estava encontrando seu próprio caminho de volta para casa. Este centro não é apenas um lugar de acolhimento para idosos abandonados. É um monumento à resiliência humana, à nossa capacidade de florescer mesmo depois dos invernos mais rigorosos da alma. Aqui, ninguém será definido por quem os deixou para trás, mas por quem escolhem se tornar a partir de agora. Percebi que várias pessoas na plateia enxugavam lágrimas discretas. Algumas acenavam em concordância. Outras simplesmente me fitavam com expressões de reconhecimento profundo, como se minhas palavras dessem voz a sentimentos que haviam carregado em silêncio por muito tempo. A cada um dos 20 idosos que hoje se tornam os primeiros residentes do Centro Renascer, quero dizer, sua história não acabou. Está apenas ganhando um novo capítulo, talvez o mais significativo de todos. Porque agora vocês têm a oportunidade de redescobrir quem são além dos papéis familiares que um dia desempenharam, além das expectativas que outros depositaram sobre vocês. Fiz uma pausa, minha voz embargando ligeiramente antes de concluir. E a todos os presentes, deixo uma reflexão. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para impor respeito. Nunca é tarde para descobrir que a maior herança que podemos deixar não se mede em bens materiais, mas em vidas transformadas pela nossa coragem de sermos verdadeiramente quem somos. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Ricardo voltou ao microfone, convidando todos para um coquetel no salão principal do centro, onde poderiam conhecer as instalações e conversar com os novos residentes. Desci do palco sentindo-me leve, como se tivesse depositado um fardo que carreguei por tempo demais. Antônio foi o primeiro a me abraçar, seus olhos brilhando de admiração e algo mais. Um sentimento que ainda não ousávamos nomear completamente. Suas palavras foram transcendentes, murmurou ele, mantendo minhas mãos entre as suas. Você tocou cada pessoa presente de uma maneira única. Antes que pudesse responder, senti um puxão na barra do meu vestido. Olhei para baixo e encontrei os olhos azuis de Mateus, uma versão em miniatura dos olhos de Júlio, que por sua vez herdara de Cláudio. Vovó, estas flores são para você, disse ele, estendendo o pequeno buquê de margaridas. Papai disse que são suas favoritas. Abaixei-me para ficar na altura dele, aceitando o presente com um sorriso emocionado. Obrigada, meu querido. São lindas. A senhora vai me ensinar a jogar xadrez hoje? Papai falou que a senhora é campeã. Ri da inocência da pergunta, da simplicidade com que as crianças navegam por mares emocionais que para nós, adultos, parecem intransponíveis. Talvez não hoje, porque temos muitos convidados para receber, mas prometo que no próximo fim de semana teremos uma aula completa de xadrez, com direito a chocolate quente e aqueles biscoitos de canela que você adora. Seus olhos se iluminaram. Promete mesmo? Palavra de avó, e avós nunca quebram promessas. Ele me abraçou impulsivamente, seus bracinhos magros apertando meu pescoço com força surpreendente. O perfume de criança, uma mistura de shampoo infantil, grama e algo indefinivelmente doce, preencheu meus sentidos, levando-me de volta a quando Júlio tinha aquela idade. Quando nos separamos, percebi que meu filho observava a cena a poucos passos de distância. Havia algo diferente em sua postura, uma humildade que substituíra a arrogância de outrora. Aproximou-se hesitante, como quem pisa em terreno desconhecido. Seu discurso foi inspirador, mãe. Todos comentavam, obrigada, filho. Um silêncio momentâneo instalou-se entre nós, carregado de palavras não ditas, de sentimentos que ainda buscavam expressão adequada. Finalmente, ele falou, Mateus vai passar o próximo fim de semana comigo. Pensei que talvez pudéssemos almoçar na sua casa no domingo, se não for incômodo. A oferta de paz estava ali, disfarçada de convite casual. Aceitei-a com a mesma naturalidade estudada. Seria ótimo. Farei aquela lasanha que você gostava tanto na adolescência. Seu sorriso foi genuíno, iluminando características de seu rosto que há muito não via. A covinha no canto direito, idêntica à do pai. O jeito como seus olhos se estreitavam ligeiramente quando estava verdadeiramente feliz. Perfeito. Levarei a sobremesa. Com um aceno, afastou-se para acompanhar Mateus
que correra para explorar os jardins recém-plantados. Observei os dois se distanciando, sentindo uma estranha mistura de emoções que não conseguia nomear completamente. Não era exatamente perdão. Algumas feridas eram recentes demais para isso. Talvez fosse esperança, aquele sentimento teimoso que insiste em brotar mesmo nos solos mais áridos da existência. O resto da tarde transcorreu em um turbilhão de apresentações, tours pelas instalações, entrevistas para jornais locais e conversas com os primeiros residentes do centro. Cada um deles tinha uma história de abandono, de solidão, de expectativas frustradas, mas também carregavam talentos inexplorados, sabedoria acumulada, sonhos que se recusavam a morrer. Dona Carmen, antiga professora de piano que não via o filho há 8 anos, já organizava um coral entre os residentes. Seu Joaquim, marceneiro aposentado cujos 3 filhos haviam se mudado para o exterior, sem nunca enviar passagem para que os visitasse, planejava uma oficina de restauração de móveis antigos. Dona Eulália, viúva sem filhos que perdera o contato com a família extensa após a morte do marido, revelou-se uma contadora de histórias nata, encantando a todos com suas narrativas sobre a Petrópolis de outrora. Em cada um deles, via reflexos da minha própria jornada, e também possibilidades diferentes das que eu escolhera. Caminhos alternativos de cura e significado que enriqueciam minha compreensão sobre o que significava envelhecer com dignidade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, encontrei um momento de solitude em um banco no Jardim dos Fundos. Dali, podia contemplar o vale abaixo, as luzes da cidade começando a pontilhar a paisagem à medida que a escuridão avançava. Senti uma presença ao meu lado e não precisei virar para saber que era Antônio. Havia algo no seu modo de se aproximar, respeitoso, mas confiante, que já me era familiar, quase íntimo. Pensativa? Perguntou ele, sentando-se a uma distância que não era nem distante, nem invasiva, refletindo sobre como a vida dá voltas inesperadas. Há 6 meses, estava mergulhada em autocomiseração, sentindo-me invisível e descartável. Hoje, tudo isso. Fiz um gesto abrangente, indicando o centro, os jardins, a nova realidade que havíamos criado. Você sempre teve esta força dentro de si, Amélia. Apenas precisou da provocação certa para despertá-la. Sorri, recordando o telefonema de Júlio na véspera do Natal. A comida é mais gostosa. Palavras simples que desencadearam uma transformação complexa. Sabe o que é curioso? Comentei, virando-me para encará-lo. Não guardo rancor. Achei que guardaria, que a mágoa seria uma companheira permanente. Mas descobri que, quando encontramos propósito, quando criamos algo significativo a partir da dor, ela perde seu poder sobre nós. Antônio assentiu, seus olhos refletindo o último raio de sol do dia. É o alquimista dentro de nós, aquela parte que transforma chumbo em ouro, que extrai beleza do sofrimento. Poético, respondi, apreciando sua sensibilidade que tantas vezes me surpreendia. Aprendi com a melhor, retrucou ele, seus dedos encontrando os meus sobre o banco, entrelaçando-se com naturalidade. Você me inspira a ser uma versão melhor de mim mesmo, Amélia. O momento era perfeito. O pôr do sol, as primeiras estrelas surgindo no céu, o murmúrio distante de vozes vindas do centro, indicando vida, renovação, possibilidades. Inclinei minha cabeça para descansar no ombro dele, permitindo-me, talvez pela primeira vez em décadas, simplesmente ser. Não a mãe, não a profissional, não a benfeitora. Apenas uma mulher experimentando a doçura de uma conexão genuína. Acho que estamos atrasados para o jantar oficial. Murmurei depois de alguns minutos de silêncio confortável. Deixe-os esperar um pouco mais, respondeu ele, seu braço envolvendo meus ombros com delicadeza. Alguns momentos são preciosos demais para serem apressados. E ali, sob o céu estrelado de Petrópolis, compreendi que a verdadeira revolução da minha vida não fora o confronto com Júlio, nem a criação do Centro Renascer, nem mesmo a redistribuição do meu patrimônio. Foi a decisão silenciosa, tomada numa noite de Natal solitária, de que meu valor não seria determinado por aqueles que me abandonavam, mas por minha própria capacidade de florescer apesar deles. A revelação mais profunda era esta:
que ao me recusar a ser diminuída pela rejeição, havia encontrado não apenas minha força, mas também minha capacidade para um novo tipo de amor, mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Um amor que não exigia sacrifício da minha essência, mas que celebrava quem eu realmente era. Vamos? Perguntou Antônio finalmente, levantando-se e estendendo a mão para mim. Aceitei seu gesto, erguendo-me com a dignidade tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Sim, vamos. A noite apenas começou, e caminhamos de volta ao centro, onde luzes, música e o burburinho de novas possibilidades nos aguardavam. A história que começara com abandono agora se desdobrava em conexão. O que fora concebido na dor agora florescia em propósito. O inverno dera lugar à primavera, não apenas no jardim ao nosso redor, mas também, e principalmente, no jardim secreto da minha alma. Hoje, olhando pela janela do meu quarto no segundo andar, contemplo o jardim florido que tanto me acalma e reflito sobre a jornada extraordinária que vivi nos últimos 6 meses. Quem diria que aquela noite de Natal solitária, quando meu filho disse que preferia a comida da sogra, seria o estopim para uma revolução na minha vida aos 68 anos. A dor da rejeição, aquela faca que atravessou meu coração quando Júlio desligou o telefone, deixando-me sozinha com uma mesa farta e um coração vazio, transformou-se na semente de algo muito maior que eu mesma. Como dizem os antigos, às vezes precisamos tocar o fundo do poço para encontrar impulso para voltar à superfície. O Centro Renascer já acolhe seus primeiros 30 residentes. Almas que, como eu, conheceram o sabor amargo do abandono familiar, mas que agora redescobrem seus talentos, sua dignidade, seu valor intrínseco que nenhuma rejeição pode diminuir. Dona Carmen já realizou o primeiro recital com seu coral. Seu Joaquim restaurou móveis antigos que agora decoram a biblioteca do centro, e Dona Eulália transformou suas histórias em um livro artesanal que circula de mão em mão. Meu relacionamento com Júlio continua sendo um trabalho em progresso, uma reconstrução cuidadosa sobre alicerces mais sólidos que os anteriores. Não é perfeito. Há silêncios ocasionais carregados de memórias dolorosas. Há palavras cuidadosamente escolhidas para não reabrir feridas recentes. Mas há também momentos de conexão genuína, especialmente quando Mateus está presente. Meu neto tornou-se uma ponte entre nós, seu amor incondicional servindo como lembrete constante do que realmente importa. Os almoços de domingo tornaram-se uma nova tradição. Júlio e Mateus aparecem pontualmente às 11h30. Às vezes, Beatriz se junta a nós quando está em Petrópolis. Outras vezes, Zulmira traz seus bolinhos de chuva que fazem os olhos de Mateus brilharem. E Antônio? Bem, Antônio raramente perde um desses almoços. Sua presença ao meu lado tornou-se tão natural quanto respirar. Não chamamos isso de namoro. A palavra parece inadequada para o que estamos construindo. É uma companhia madura, uma parceria baseada em admiração mútua e valores compartilhados. Assistimos a concertos juntos. Trocamos livros com anotações nas margens. Caminhamos pelo Parque São Clemente nas manhãs de domingo antes que todos cheguem para o almoço. E sim, ocasionalmente, quando ninguém está olhando, nossas mãos se encontram, nossos dedos se entrelaçam e sentimos aquela eletricidade surpreendente que não desaparece com a idade, apenas se transforma em algo mais profundo, mais significativo. Os workshops de educação financeira que comecei a oferecer no centro agora atraem pessoas de todas as idades. Filhos e netos dos residentes passaram a frequentá-los, ansiosos por aprender como proteger o patrimônio da família e, mais importante, como construir relacionamentos saudáveis com o dinheiro que reflitam valores genuínos, não apenas ganância ou status. Patrícia desapareceu completamente da nossa vida. Ouvi dizer que se mudou para o exterior com a mãe após a separação. Não guardo rancor. De certa forma, sua crueldade involuntariamente me libertou de anos de complacência, de aceitar migalhas afetivas quando merecia um banquete. Esta é a verdade que descobri em minha jornada. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para mostrar ao mundo, e principalmente a si mesma, que seu valor não depende da validação alheia. Nunca é tarde para transformar rejeição em propósito,
abandono em renascimento. Aquele telefonema na véspera de Natal foi a gota d'água que transbordou um copo que vinha se enchendo lentamente ao longo dos anos. Cada visita cancelada, cada aniversário esquecido, cada feriado solitário havia depositado uma gota de mágoa naquele recipiente. Até que finalmente, quando Júlio disse que a comida da sogra era mais gostosa, algo dentro de mim simplesmente disse: basta. E que libertação foi essa decisão? Não uma vingança mesquinha, não uma punição cruel, mas um ato de amor próprio tão poderoso que acabou beneficiando não apenas a mim, mas dezenas de outras pessoas. Como se o universo estivesse apenas esperando que eu me valorizasse para revelar possibilidades que estavam ocultas à minha frente. Minha história não é única. Sei disso pelas dezenas de cartas e mensagens que recebo desde que comecei a compartilhar minha experiência publicamente. Há tantas almas por aí, especialmente mulheres da minha geração, que silenciosamente aceitam ser tratadas como acessórios descartáveis nas vidas de seus filhos adultos, que normalizam a negligência, que racionalizam a rejeição, que se culpam pela distância que não criaram. A vocês que me assistem, que se identificam com essa dor, quero dizer: você não está sozinha. Sua história merece ser ouvida. Seu valor permanece intacto, independente de quem escolha enxergá-lo ou não. Se minha jornada tocou seu coração, se encontrou um pedaço de si mesma nas minhas palavras, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Ali compartilho não apenas minha história, mas também as de tantas outras pessoas que encontraram força para reescrever o roteiro de suas vidas quando tudo parecia perdido. Deixe seu comentário abaixo. Conte-me sobre seu próprio momento de revelação, aquele instante em que decidiu que merecia mais. Sua história pode ser exatamente a que outra pessoa precisa ouvir hoje para encontrar coragem. Clique no botão de gostei, se esta narrativa lhe trouxe algum conforto, alguma inspiração, alguma centelha de esperança. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Há tantas histórias poderosas de superação, de renascimento, de segundas chances que parecem impossíveis até se tornarem realidade. Uma forma especial de apoiar nosso trabalho é contribuindo através do Valeu Demais, um sistema de doação que nos permite continuar produzindo conteúdo diário de qualidade. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, é o que torna possível alcançarmos mais pessoas, ampliarmos nossa comunidade e continuarmos compartilhando histórias que precisam ser contadas. Cada contribuição ajuda a cobrir os custos de produção, edição e distribuição, permitindo que histórias como a minha cheguem a quem mais precisa ouvi-las. Lembro-me de olhar para aquela mesa posta na noite de Natal, decorada com tanto esmero, a comida esfriando lentamente, e sentir que minha vida havia terminado. Mal sabia que, na verdade, estava apenas começando. Uma nova fase, mais autêntica, mais alinhada com quem realmente sou. Hoje, aos 69 anos, sinto-me mais viva, mais presente, mais eu mesma do que em qualquer outro momento da minha existência. Descobri que a verdadeira herança que deixaremos não são contas bancárias ou propriedades, mas o exemplo de dignidade, de autoestima, de coragem para estabelecer limites saudáveis. O peru daquele Natal nunca foi saboreado, mas alimentou, de maneira inesperada, uma transformação profunda que beneficiou muito mais pessoas do que poderia imaginar. A mesa vazia tornou-se um símbolo não de abandono, mas de um espaço que se abria para novas possibilidades, novas conexões, novos significados. A você que chegou até aqui, que dedicou seu tempo a conhecer minha história, minha profunda gratidão. Leve consigo a certeza de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para exigir respeito, nunca é tarde para descobrir que a verdadeira família pode ser aquela que escolhemos construir ao nosso redor. Inscreva-se, comente, compartilhe, apoie o canal com sua contribuição no Valeu Demais. Sua participação não é apenas um número em uma estatística. É a confirmação de que histórias como a minha merecem ser contadas, ouvidas e celebradas. Até o próximo relato, aqui do meu jardim em Petrópolis, onde as flores continuam a me ensinar diariamente que,
Após os invernos mais rigorosos, a primavera sempre, sempre encontra seu caminho de volta.